Função exponencial. A função exponencial é uma função que associa números reais a números reais não negativos. Isso quer dizer, são os números positivos aqui. Aliás, números reais não negativos, não, os números reais positivos, porque esse asterisco aqui exclui o zero. Tá? Então, são os números reais maiores que zero. E vai ficar claro porque a gente parte de número real e vai ter uma imagem sempre positiva. A gente faz alguma exigência, a função exponencial ela é do tipo f de x igual a elevado a x, então o meu x aqui ele é expoente, por isso função exponencial. E o que acontece com a minha base A? A base A ela deve ser um número maior que zero, que número negativo não faria sentido. Por exemplo, menos 3 elevado a um x, que é igual a 1/2, é igual a raiz quadrada de menos 3. Isso não faz sentido. Então, ter uma base negativa, a gente excluiria muitos números reais que poderiam ser expoentes. Então, a gente não aceita a base negativa. Ter uma base zero não faz sentido, porque zero elevado a qualquer número diferente de zero é ele mesmo. E 1 também não faz sentido, porque 1 elevado a qualquer número é 1 mesmo. Então, não faria sentido isso aqui. E como a base é maior que zero, elevado a qualquer expoente vai dar maior que zero. Não tem outra alternativa. Por isso, as imagens serão sempre números maiores que zero. São os números reais positivos. Aqui alguns exemplos bem simples. F de x igual a 3 elevado a x. Então aqui a base é 3. F de x igual a 0,7 elevado a x, a base é 0,7. F de x igual a 3/4 elevado a x, a base é 3/4. F de x é raiz quadrada de 5 elevado a x. Está vendo? É um número racional, não tem problema. Desde que seja maior que zero, não tem problema. F de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. A base é raiz quadrada de 2, também não tem problema. Desde que seja um número maior que zero. O gráfico da função exponencial. No gráfico da função exponencial, a gente vai ter dois casos distintos. Tá? A gente vai ter o caso quando a base for maior que 1, e vai ter um caso quando a base for um número entre 0 e 1. 0,2, 0,3, 1/4, 0,6. Então o comportamento vai ser diferente de acordo com o caso. Então, para A maior que 1, no primeiro caso, vamos ver um exemplo aqui. Y igual a 2 elevado a x, ou, na linguagem mais formal, f de x igual a 2 elevado a x. A gente vai fazer aquela tabelinha, a gente escolhe valores para x. Esses valores aqui são interessantes para dar o comportamento. O valor central 0, uma unidade para frente 1, uma unidade para frente 2. Do 0, uma unidade para trás menos 1, uma unidade para trás menos 2. Então aqui vai ficar 2 elevado a menos 2. Então a gente vai ter 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre 2 elevado a 2, que é igual a 1/4. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a 1/2. 2 elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. E 2 elevado a 2 dá 4. E a gente vai colocar esses valores no plano cartesiano, né? E está aqui no plano cartesiano. Os valores a gente tem. Então, quando o x for menos 2, está aqui, a gente tem o y igual a 1/4.
está aqui, ó. A imagem está aqui, ó. 1/4, 0,25. Quando o x for menos 1, a gente tem o y igual a 1 meio, 0,5, está aqui. Quando o x for 0, a gente tem um y igual a 1, está aqui. Esse aqui é um ponto-chave, porque qualquer base, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, então esse aqui é um ponto-chave, a função sempre vai passar por esse ponto. Quando o x for 1, a gente vai ter a imagem 2 aqui para y, e quando o x for 2, a gente vai ter a imagem 4 aqui. A função exponencial pelo gráfico aqui, quando a base é maior que 1, ela é crescente, tá vendo? A base é 2, então o 2 é maior que 1. A imagem é muito pequenininha aqui, ela vai crescendo, a imagem aqui chega a 1, depois a imagem começa a crescer muito rapidamente. Essa é uma característica da função exponencial. Ela cresce muito rapidamente a partir de um certo momento. Ou decresce, como a base aqui é 2, ó, no caso aqui, minha base é 2, que é maior do que 1. Nesse caso, a minha função é crescente. Ela começa com valores muito baixinhos, 0,001, 0,002, a imagem vai crescendo aqui de acordo com o gráfico vem andando, a imagem chega em 1, depois a imagem começa a crescer bem rapidamente aqui. Agora a gente tem um exemplo aqui. Aqui no caso, a base é 1 meio. Então a gente tem aqui, a base é 1 meio, que é 0,5. E esse é um número que está entre 0 e 1. Nesse caso, a função ela é decrescente, porque a base está entre 0,5 e 1. Quando a gente faz a mesma tabelinha, coloca o 0 aqui no meio, uma unidade para trás, menos 1, uma unidade a menos, menos 2, uma unidade para a direita, 1, mais uma unidade para a direita, 2. O que acontece é que 1 meio elevado a menos 2, então a gente tem 1 meio elevado a menos 2. A gente inverte, fica 2 sobre 1, que é o próprio 2, e o expoente passa a ser positivo. Essa regra de potenciação vai dar 4. Depois a gente tem 1 meio elevado a menos 1. E o que acontece é que você tem 1 meio elevado a menos 1, vai inverter e vai ficar 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Um problema da gente pegar material, copiar e colar é isso. Ó. Quem fez a tabelinha, em vez de colocar 2, colocou 12. Então, esse 1 aqui não existe. Ó. Tá? Mal de pegar material e copiar e colar dá nisso. Tá? Então, dá 2. Quando for 0, todo número elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Quando for 1, dá simplesmente 1 meio. E quando for 2, 1 meio elevado a 1 meio é 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto. E a gente joga esses valores e constrói o gráfico. E de novo a gente tem, ó, quando o x for menos 2, a gente vai ter para y 4. Quando o x for menos 1, a gente vai ter para y 2. Quando o x for 0, a gente vai ter para y 1. Tá vendo esse ponto aqui? Para qualquer base a gente vai passar aqui. Ó. Quando o x for 1, o y vai ser 0,5. E quando o x for 2, o y vai ser 0,25, ou 1 quarto. Então essa função ela decresce muito rapidamente e depois ela vai decrescendo suavemente. Mas ela nunca vai ser 0. O x pode crescer quanto for, ela vai ficar muito, 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 muito próximo de 0, mas nunca vai ser 0. Então, baseado nessas observações, a gente vê que o x pode ser qualquer número real e o y só vai ter valores maiores que 0.
Então, a gente já tem umas observações aqui, ó. O gráfico nunca intercepta o eixo x, nunca atravessa o eixo x. Então, a função não tem raízes. Raiz é ter uma imagem zero. Ela nunca vai ter imagem zero. O y nunca vai ser zero. E nem vai ser negativo. Então, o gráfico da função não corta o eixo x. O gráfico toca o eixo y no ponto x0 e y1. Eu já tinha observado isso. Tá? Os valores de y são sempre positivos. Então, a imagem são números positivos. Tem que ter muito cuidado com essa notação, porque, em geral, a gente tem que colocar o asterisco para dizer que, geralmente o R+, a gente está dizendo que está excluindo só os negativos, não está excluindo o zero. Então, a gente teria que colocar o asterisco também para excluir o zero. A não ser que você combine com essa notação, que a notação que a gente tinha lá atrás era R mais estrela. Então são os números não negativos e excluindo o zero. Agora essa notação aqui, ó, o mais está em cima, então a gente vai entender que está excluindo o zero aqui. E como eu já tinha, então a imagem são os números reais positivos. E quando a base é maior que 1, a função é crescente. A gente já viu no gráfico. Quando a base é um número entre 0 e 1, a função é decrescente. Aqui está formalizada a definição de função crescente. Para quaisquer x1 e x2 do domínio, se o x2 for maior do que x1, eu estou caminhando para a direita, está crescendo, então x2 é maior do que x1, aqui está trocado. Se o x2 é maior do que x1, o y2 tem que ser maior do que o y1, que ela está crescendo. Então, a imagem crescente, isso aqui é o contrário. Então, se o x cresce, se o x2 é maior do que x1, o y2 também vai ser maior do que o y1, porque à medida que o x cresce, o y também cresce. Se o x2 é maior que x1, o y2 tem que ser maior do que o y1. E a função é decrescente. Então, se a função é decrescente, formalmente quer dizer o quê? Se o x2 é maior do que x1, a imagem tem que ser menor. Então, aqui está o contrário. A imagem de y2 é menor do que a imagem de y1. Vou voltar lá no gráfico rapidinho. É o que acontece aqui, ó. Uma função decrescente. Se esse cara aqui for o x2, então esse cara aqui é o x2 e esse cara aqui é o x1. Então, o que a gente está tendo aqui é que o x2 ele é maior do que o x1. Isso tem que implicar que o y2 seja menor que o y1, porque tem que diminuir. Quando esse cara cresce, esse de cá diminui. É o que aconteceu. A imagem do x1 era 4, a imagem do x2, que é um número maior, diminuiu. Deu 2. Então, o x cresce, o x2 é maior do que x1, o y2 é menor do que o y1. Então, ali estava anotado errado. Tá? A gente fez essa observação aqui agora para... Agora, tem umas funções interessantes, que são essas funções aqui. Ó. Ela é uma função exponencial
que aparece mais alguma coisinha. O que aparece aqui nessa função? Ela aparece isso aqui, ó. Ela aparece umas constantes aqui que eu chamei de C e de B. Então, é C que multiplica A, multiplica a base, e o B multiplica o X. Então, isso aqui, esse tipo de função, ela modela alguns fenômenos biológicos e físicos, crescimento de população, crescimento de bactéria, aquecimento de chapa metálica, às vezes obedece isso aqui, resfriamento de chapa metálica, e ela modela bem isso aí. A base é A, o fator que vai multiplicar o valor inicial. Então, como você tem uma base A, é o que está multiplicando. Então, a base que está multiplicando. Está multiplicando quem? Essa constante C. A gente chama de valor inicial, porque se a gente começar a contar o tempo a partir do zero, quando o x for zero, B vezes zero dá zero, A elevado a zero dá 1, 1 vezes C dá C. Ou seja, se eu estiver modelando o crescimento de uma população a partir de bactérias a partir de uma certa hora, na hora zero a gente vai ter C bactérias. Por isso a gente fala que de valor inicial. Quando a gente trata de problemas de crescimento e decrescimento, a gente chama isso aqui de valor inicial. A aplicação financeira também obedece isso. Você põe um dinheiro no banco, é seu valor inicial. Cada mês que tem, ele é multiplicado e atualizado pela correção, pelos juros. E ao final de certo período, você vai ter mais dinheiro. O valor inicial é o que você começou lá no primeiro dia, no tempo zero lá. Seja contado em dias, contado em meses, a aplicação dos juros. O fator B, 1 sobre B indica a fração do tempo que vai ocorrer as multiplicações. Se o B for 1, a cada uma unidade de x ocorre a multiplicação. Quando o x for 1, multiplica por A uma vez. Quando o x for 2, multiplica por A duas vezes. Quando o x for 3, multiplica por A 3 vezes. Quando o x for 4, multiplica por A 4 vezes. É isso que quer dizer A elevado a 4. E o B, 1 sobre B, indica que fração. Que isso aqui vai interferir no período. Ele não vai ser multiplicado sempre em valores inteiros aqui de x. Depende do B aqui. Uns exemplos aqui. Ó. Um capital de R$100 foi aplicado na caderneta de poupança com 2% de juros. Rende 2% ao mês. Podemos utilizar a expressão, então o dinheiro que você vai ter lá na frente é o M, que a gente costuma chamar de montante, é igual a R$100 vezes a correção. E como é que é feita a correção? Aumentar 2% significa multiplicar por 1,02. Então, aumentar 2% significa multiplicar por 1,02. Tá? É isso que significa aumentar sempre 2%. Então, eu tenho R$100 e vou somar com os 2% de 100. É isso que está acontecendo. Então vai ser 100%, R$100, 2% é 2 sobre 100, vezes 100. É assim que calcula. Aí, isso aqui é a mesma coisa, eu vou colocar o 100, que é o fator comum, para o lado de fora do parênteses. 100, tá? Eu fatorei, aqui dentro fica 1, tá? Porque 100 dividido por 100 dá 1. E quando eu divido aqui, corta esse 100, sobra 2 sobre 100. Mais 2 sobre 100. Então, isso aqui eu fatorei. E o que acontece? Isso aqui é igual a 100, só que 2 sobre 100 é 0,02. Então, vai ser 100 vezes 1 mais 0,02. E isso vai ser igual a 100 mais 1,02. Por isso que está essa expressão aqui. Aumentar 2% é a mesma coisa que multiplicar por 1,02. Isso rende por mês, tá? Então, no dia que você colocou, quantos meses se passaram? 0. Você está em T igual a 0. Por isso a gente fala valor inicial. Qual o valor inicial? No tempo 0. No dia que você começou o seu investimento, você tinha R$100, porque é o que você tinha.
é o valor inicial. Acontece que no final de um mês, quando t for 1, 1,02 elevado a 1 dá 1,02 e você vai multiplicar 100 por 1,02. Aí você vai passar a ter R$ 102 no final do primeiro mês. Quando chegar no segundo mês, em vez de você multiplicar por 1,02, aqui vai ser 2, vai ser 1,02 elevado ao quadrado. Então, você vai multiplicar por 1,02 duas vezes. E vai assim aumentando o seu dinheiro ao final de cada mês. Ao final de cada mês faz a multiplicação. No caso B aqui, mas não tem o B, tem o B, 1T. Tá? E 1 sobre 1 dá 1, não altera o período. Então, ao final de cada mês, você vai tendo multiplicações para saber qual o seu montante, quanto você vai ter. Se você quiser saber quanto você vai ter ao final de 12 meses, vai ser 100 vezes 1,02 elevado a 12, e você vai saber quanto dinheiro você terá ao final de 12 meses. Tá? Então, essa função aqui desse tipo, ela modela bem problema financeiro, aplicações financeiras. É muito interessante isso aí. Exemplo 2. Crescimento populacional de qualquer espécie, ser humano, bactéria, se modela bem também. Então, aqui é uma população de bactérias. Então, tem uma população de bactérias. Tá? Começa com 100. Então, o valor inicial é 100. Tá? O valor inicial é 100. E dobra a cada 4 horas. Tá vendo? Ela dobrar significa multiplicar por 2. Tá? Então, esse 4 vai ter que aparecer na fórmula. Então, como é que a função aparece aqui? Ó? 100, que é o valor inicial, vezes 2, porque está multiplicando por 2, está dobrando, né? Então, ela está dobrando aqui, ó. Ela está dobrando aqui a cada 4 horas. E esse 4 aparece aqui, ó. Tá vendo? O intervalo vai ser t sobre 4. O b aqui é 1/4, tá? Então, o b aqui é 1/4. E o período que ocorre a multiplicação é o inverso do b. Lembra que eu falei? O período que ocorre a multiplicação é 1 sobre b. Então, é 1 sobre 1/4, que é simplesmente 4. Isso quer dizer que a cada 4 horas vai dobrar. Eu vou multiplicar por 2 a cada 4 horas. É só inverter o bzinho aqui, ó. Como o bzinho é 1/4, inverteu dá 4. Quer dizer que a cada 4 horas vai dobrar a população. É isso que está me dizendo. Aí o que acontece? A função, faltou o f de t aqui, não foi explícito, explicitou aqui. Ó. O que explicitou aqui? Que o f de t, que é a quantidade de bactérias, o f de t, ela é dado por 100 vezes 2 elevado a t sobre 4. Então, a quantidade de bactérias é o f. Aqui está falando que 102.400. A partir de... Depois de quanto tempo que eu vou ter 102.400 bactérias? Você vê, eu comecei com 100 apenas. E eu quero chegar em 102.000. É uma quantidade absurdamente grande. E a cada 4 horas multiplica. Será que vai passar um tempo absurdamente grande? Nós vamos calcular isso aqui agora. Então, a gente pega a nossa função 100 vezes 2 elevado a t sobre 4 igual a 102.400. E a gente passa a ter uma equação exponencial para resolver. Tá? Então, a gente vai resolver essa equação exponencial de que maneira? Esse 100 aqui, ó, que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. 102.400 dividido por 100 é só cortar esses dois zeros. Dividir por 100 é só cortar o zero. Então, eu pulei uma linha aqui e já cortei. Então, 2 elevado a t sobre 4 é igual a 1024. Eu tenho que igualar as bases. Para eu poder resolver uma equação exponencial, eu tenho que ter as bases iguais. O que eu fiz aqui? Eu vou fatorar o 1024. E por sorte, não é sorte, isso foi preparado para acontecer, porque senão a gente ficaria enrolado, não resolveria. E deu o quê? 1024 é 2 elevado a décimo. Então, bases iguais, corta a base, quer dizer que t sobre 4 igual a 10.
Esse 4 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E o t igual a 40 horas. Xiii, mas não tem 40 horas na alternativa. Então, a gente sabe que o dia tem 24 horas. 24 horas mais 16 horas. Então, a resposta certa, alternativa D. Então, ela tem aquela carinha daquela função que eu falei. E no caso aqui, o B é 1/4. Então, a gente vai multiplicar por 2 a cada quanto tempo? A cada 4 unidades de tempo. E a nossa unidade de tempo aqui é o quê? Foi definido em horas, né? Então, a gente vai multiplicar a cada 4 horas. É isso aí. Uma questão interessante aqui, questão da UERJ, a UERJ sempre é um vestibular bem puxado, e está falando de problema monetário de novo, né? A inflação anual de um país decresceu no período de 7 anos. Então, ela decresceu num período de 7 anos, então esse aqui é o período está aqui, ó, 7 anos. Esse fenômeno pode ser representado com uma função exponencial do tipo f de x igual a vezes b elevado a x. Aqui trocou, né? A base que a gente chama de A, o problema chamou de B, e o B que fica multiplicando, que é a constante, está aqui. Então essa aqui é a constante A, que é sempre o valor inicial, que vai ser multiplicado por um fator de atualização B, que está elevado a x. Como essa função está decrescendo, esse B tem que ser um número entre 0 e 1. E o x aqui, ó, o multiplicador ele é 1. Quer dizer que a cada um período, que é ano, vai acontecer essa multiplicação. E qual o valor inicial? Pela função, a gente vê aqui que o valor inicial é 960. Quer dizer, quando começou a fazer esse estudo, no início aqui, no dia 0 do ano 1, no comecinho do ano 1, a inflação estava em 960. Ao final do 7º ano, a inflação estava em 7,5, então ela caiu, ela está caindo. E a gente quer saber aqui, ao final de 4 anos, quanto que era essa inflação aqui. Tá? Determina a taxa de inflação no país no 4º ano, quer dizer, no final do 4º ano está aqui. Ó. É o famoso aqui, é o famoso f de 4, que é o que o problema quer resolver. Então a gente vem, então a gente já sabe que o A é 960, e a gente sabe que a imagem do 7 é 7,5, ou seja, a inflação ao final de 7 anos deu 7,5. Então, a gente sabe que o A aqui do meu modelo, só que o A aqui, ó, não é o A da base, não. O A aqui é 960, que é o valor inicial, começou com 960%. A gente sabe que a imagem após 7 anos, a inflação caiu para 7,5, o F de 7 é 7,5, e a gente tem que calcular o B. O B aqui que é a nossa base. Ó. Então a gente substitui. Ó. O A é 960. Tá? A gente substitui o x por 7, porque quando o x for 7, a função vai ser 7,5. Então substituir aqui, ó, 960 vezes b elevado a 7 dá igual a 7,5. E esse 960 passa para lá dividindo. Eu já peguei o 7,5 e escrevi como 75 sobre 10. Tá? Eu fiz isso aqui para ficar mais fácil. 7,5 é 65 sobre 10. E esse 960 passar para o outro lado dividindo, simplesmente ele vai para o outro lado multiplicando esse 10 aqui. A gente fatora. Então eu fatorei aqui, ó. O 75 é 3 vezes 5 vezes 5. O 10 é 2 vezes 5. E o 960, eu só fatorei aqui, ó. É 64 vezes 3 vezes 5. O que acontece é que esse 3 vezes 5, 3 vezes 5 corta aqui, ó. 3 vezes 5 corta com esse 3 vezes 5 aqui de cima, porque é produto. Esse 5 corta com esse 5. Em cima sobrou o quê? Sobrou 1. Embaixo sobrou o quê? 2 vezes 64. Então dá 1 sobre 128. Acontece que 128 fatorado
é 2 elevado à sétima. Então ficou 1 meio elevado à sétima. As bases são iguais, então cortando a base, sobra o quê? Aliás, eu cortando a base, tentando cortar a base. Quando os expoentes são iguais, implica que as bases também são iguais. Tá? Isso é uma propriedade de potência. Se os expoentes são iguais, quer dizer que as bases são iguais também, é óbvio. Então quer dizer que o B vale 1 meio. Se o B vale 1 meio, a gente vai jogar na fórmula. Então vai jogar lá na fórmula o 1 meio lá. Aí a nossa função ficou. A nossa função fica f de x igual a 960 vezes 1 meio elevado a x. Aí, como eu quero calcular o f de 4, no lugar do x entra o 4. Tá? Então, 1 meio elevado à quarta dá 1 sobre 16. 960 vezes 1 sobre 16 é 960 vezes 1 dá 960. Dividido por... Mas está errado isso aqui. Não, está certo. Dividido por 16 dá 60. Isso quer dizer que após 4 anos a inflação será de 60%. Então, no quarto ano, a inflação foi de 60%. Essa é a resposta do problema. E, como a base é 1 meio, multiplicar por 1 meio quer dizer que está dividindo por 2. Isso aqui está me dizendo simplesmente que a cada ano a inflação caiu pela metade. Então, era 960, caiu para 480, caiu para 240, caiu para 120 e assim vai. Caiu para 60, caiu para 30, caiu para 15 e finalmente caiu para 7,5. Está sempre caindo pela metade. Essa é a situação.